Meu nome é Álvaro Lages, sou palhaço profissional, ser humano amador. Há 20 anos eu trabalho com a música, a palhaçaria e a improvisação a serviço da conexão humana. Eu sou Gustavo Riga, sociólogo, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e doutorando do programa de pós-graduação em Sociologia na USP. Também estou aqui para ver o Coringa. Bom, eu sou o Daniel, sou psiquiatra e um profissional palhaço. Sou um palhaço profissional e trabalho com psiquiatria geral, psiquiatria forense, comunicação e ciência e vim aqui com o Spotnix e com essa turma de peso aí para assistir o Coringa. O filme é bom. Eu achei o filme bom, a atuação é excelente. O filme pode ser bom, a atuação é excelente, mas eu já tenho que abrir falando que essa é uma missão de vida, que eu tenho que falar. Doente mental não é perigoso, eu sou psiquiatra e os nossos pacientes eles sofrem com estigma, então sempre que aparece um bendito de um paciente psiquiátrico num filme, ele aparece para matar alguém. A chance de um paciente psiquiátrico matar alguém no filme é 80% maior de os outros personagens matar alguém. Sabe Star Trek, quando desce um cara da nave, e não é nem o Spock, nem o Capitão Kirk, ele desce porque você sabe que ele vai morrer, né? Se desce alguém que não é o principal, você sabe que vai morrer. Então aparece um paciente psiquiátrico, você sabe que ele vai ser violento. E as pessoas acreditam nisso. Porque as pessoas não convivem com pacientes psiquiátricos, né? Então achei a atuação perfeita, o filme é muito bom, mas a maioria dos pacientes psiquiátricos não é violento e a rigor, a gente vai falar disso mais pra frente, o Coringa, o diagnóstico dele não tem, pra mim ele não tem diagnóstico nenhum. Eu achei o filme uma grande oportunidade também de ter uma visão mais ampla assim, do contexto que forma as atitudes nas pessoas. Eu tenho comigo que realmente é um filme bastante bacana assim, de você conseguir se colocar na condição do outro e entender de uma forma um pouco mais profunda o que gera aí as escolhas, as saídas da vida. Mas também faço coro à palavra do Daniel também, nesse cenário de desmistificar essa questão de que o paciente com alguma patologia ou até mesmo o cuidado em último caso, só depois de já estar acometido da patologia ou doença mental, alguma questão assim. Eu penso que seja a psiquiatria ou a psicologia e qualquer outro âmbito da saúde hoje pode e deveria atuar muito mais na questão da prevenção do que nos casos onde exige a remediação. Então, é uma outra ótica também. Arthur, does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Hey, stop them! Is it just me? Or is it getting crazier out there? No limite, eu acho que o filme proporciona vários temas que a gente pode trabalhar, pode analisar, pode refletir, né? Isso é legal. E um deles é, sem dúvida, a questão da saúde mental, por exemplo. O Coringa, no limite, ele é uma pessoa que está ali passando por problemas, ele está doente, né? E aí tem toda uma questão de como é que ele passa pelos processos de tratamento e como é que a sociedade em geral se relaciona com ele nesse quadro, né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante. Infelizmente acontece isso na maioria dos filmes, na maioria dos lugares que esses temas aparecem, em associação, né? Pessoas com um quadro de saúde mental abalado ou fragilizado, associadas ao crime. Até no noticiário, assim, né? Você nunca vê uma notícia assim, diabético assalta banco, né? Você nunca vê assim, né? Hipertenso mata mãe. Agora, se é uma pessoa com um transtorno mental, você coloca o transtorno mental na manchete, né? Engraçado também que essas representações, elas são articuladas de diferentes formas
ao longo da história, de diferentes modos, por exemplo. Às vezes o louco, né, o que chamam de louco, uma pessoa assim, às vezes ela pode ser vista como uma pessoa irreverente, uma pessoa autônoma, espontânea, uma pessoa sábia, uma pessoa no limite instável, uma pessoa no limite possível criminosa, um possível criminoso, né. Diferentes formas eles colocam, eles adequam essa concepção, essa noção, né. O Coringa tá bem... Ele tá no limite ali, né? Ele habita a margem, né? Tem até uma coisa que não tá no filme, mas tá na cabeça das pessoas que acho que vale a pena desmentir, né? Porque antigamente existia o mocinho e o vilão. O herói e o vilão. Hoje em dia é o herói e o psicopata. O psicopata virou sinônimo de vilão, né? A novela também tinha o mocinho e o vilão, agora na novela tem o mocinho e o psicopata. Ele não é psicopata. O Coringa não é psicopata. Existe uma... E no caso ali, quase que o herói é ele, né? E aí, além de tudo, ele é quase o herói. Ele tá ganhando caixa dobrado. Porque existe uma classificação das mais aceitas na psicopatia, que divide a psicopatia entre primária e secundária. O psicopata primário é o cara que nasce sem sentimento. Eu nasci enxergando pouco, quer dizer, né? Desenvolvi a miopia, tem gente que nasce albina. O psicopata nasce sem capacidade de sofrer com o sofrimento alheio. Ele sabe o que o outro sente, mas ele não se importa, aquilo não ressoa com ele, é quase que fisiológico. O Coringa não é assim. O Coringa ele é afetuoso, ele tem afeto com a mãe, ele tem afeto com a vizinha, não é só sexual, ele tem afeto por ela, ele tem afeto pelo apresentador, ele é um cara afetuoso, então ele não é um psicopata primário. E o segundo, o anãozinho e tal, e o psicopata secundário é o cara que cresce num ambiente tão desfavorável que ele aprende a sobreviver se anestesiando, é a briga, é a violência, é o roubo, sou eu primeiro, porque se eu não te matar eu morro e tal. Mesmo que ele não tenha nascido com essa fisiologia, ele se comporta como um psicopata. Também não é o caso do Coringa. Ele é muito desprivilegiado, enfim, né, tem até um transtorno neurológico lá, tal, mas ele não cresce nesse meio de adversidade criminogênica, vamos dizer assim. Então, para deixar claro, o Coringa não é um psicopata. Or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? If you smile to your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow. Tem uma frase da Madame Stael que diz assim: conhecer tudo é perdoar tudo. Então esse é o grande risco de uma leitura superficial do filme. Uma leitura superficial do filme, ela tem dois riscos que me vêm à cabeça. Primeiro, então o Coringa é fruto de todo esse sistema. Então o sistema causa os Coringas, então o Coringa não tem culpa. Não é isso que eu acho que o filme diz. O filme coloca elementos que sim fazem parte da formação de Coringas, mas isso não o desculpa, ele continua sendo responsável pelo... Não é, né? E uma segunda coisa que eu acho que é uma leitura superficial do filme, que é a questão da saúde mental. Porque tem um negócio lá que ele está tomando remédio. Aí ele pede assim, eu quero mais remédio. A assistente social diz assim, não, você já está com 7 remédios. Aí uma hora corta o remédio. E a gente pode pensar, puxa, mas se eu não tivesse cortado o remédio, então é porque ele, né, então ele é louco e é doente, se tivesse controlado a doença ele não tinha ficado assim. Eu acho que é uma leitura superficial também no filme, por quê? Porque, primeiro, ele já estava com 7 remédios e continuava se sentindo mal, continuava vendo que tinha algum problema ali. Ou seja, não é uma questão de remédio. Para mim, o filme mostra a insuficiência da psiquiatria diante da questão da maldade, da questão da criminalidade, etc. Né? E depois, e mais importante, ele não tem nenhum diagnóstico. Ele não é esquizofrênico, ele não é psicopata. Eu já vi muita gente falando, ele é psicopata, ele é bipolar, ele não é nada. Ele não fecha critério diagnóstico formal para nenhum transtorno mental. Ele é fora, ele é um outsider, ele é um emocional bagunçado. Ele é desequilibrado lato sensu, assim, né? Então ele é o anormal. Essa é a característica, inclusive, do próprio personagem do Coringa, né? Essa incógnita. O que é isso, né? Então ele é uma anormalidade que não faz parte do escopo da psiquiatria lidar com isso.
A gente vai lidar com quem é doente para o doente não ficar violento, qualquer coisa assim. Mas a leitura superficial é falar assim, a psiquiatria, se tivesse sido levada a sério, não teria acontecido isso. Não, não, não. O filme mostra a incapacidade da psiquiatria para lidar com essa situação muito maior da anormalidade, da maldade. Né? E que, só um ponto também, que como você bem descreveu, de uma análise superficial, que ao classificar aqui essa questão, o contexto formou, eu acredito que pode sim, se ficar só nesse ponto, ser uma análise superficial, mas não podemos deixar de compreender também que o contexto favorece no ciclo da violência, porque não necessariamente seja lá a ausência do remédio ou o quadro aberto dele, que tem uma série de características de vários quadros também, né? Alguns classificam como neurose, delirante, psicopatia e várias outras questões, mas existe uma sociedade corresponsável, existe um equipamento de saúde corresponsável, não é, eu ao meu ver, não é a questão da não determinação de qual quadro mental que ele pode estar vivendo, que faz com que ele se demonstre violento, mas é o processo de reconhecimento da violência que ele até então não era reconhecido pelo trabalho, pelo cuidado da mãe, e ele encontra nesse processo de violência, com base no contexto, uma saída para ele se sentir pertencente. What's so funny? Freak! Gotham's lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. Na real, a gente não sabe muito o que está acontecendo com a saúde mental das pessoas. A gente não sabe nem direito se está aumentando ou não as doenças mentais. Todo mundo fala, mas está aumentando a epidemia e tal. Quando faz estudos epidemiológicos para valer e compara temporalmente, tem estudo que mostra que sim, tem estudo que mostra que não. E aí é como a frase do Douglas Adams, né? Tudo que é novidade a gente bota a culpa. Então não, é a internet, então é a rede social, foi o rádio, foi a televisão, foi o rock and roll, agora é o Coringa. Então a gente sabe que a saúde mental das pessoas em geral, quer dizer, das pessoas em geral não, a gente sabe que em geral existe um grande risco das pessoas adoecerem de ansiedade, adoecerem com depressão, de a saúde mental ser abalada. No nosso contexto. É por causa do nosso contexto? Putz, não sei. Mas é no nosso contexto. Então, o isolamento afeta? Afeta. Então, a gente tem que tratar do isolamento. Mas é o isolamento a causa da epidemia? Eu não sei, mas a gente sabe que o isolamento piora. Então, vamos tratar disso, por exemplo. Inclusive, então, a preocupação pública com essa questão, muitas vezes, traz o tema para discussão e dá a impressão de que ele está aumentando, mas às vezes o que está aumentando mesmo é que ele está sendo focalizado nas atenções. Então, mais exemplo, diagnosticado. Mais diagnosticado, mais encontrado, por exemplo. Eu venho da universidade, estou na universidade, e o índice de suicídios que tem dentro da universidade é muito grande. Né? A gente vê isso já acontece há muito tempo. Só nesses últimos anos também é uma coisa que precisa tá nas pautas, precisa se discutir, isso é uma coisa importante, né? Eu tenho um pensamento sobre essa questão, que nós aqui no Ocidente, nossa história de evolução, de construção, essas questões, ela é muito embasada na questão do medo, né? Da questão da história que nos foi contada, dos medos do inconsciente coletivo e todas essas questões. Eu tenho percebido que não só no Ocidente, mas meio que global, essa questão do entendimento com saúde mental, ela é muito inicial ainda, né? Tem pouco cuidado com a saúde mental.
Nós, de forma bem precária, conhecemos as nossas emoções, os nossos valores, conhecemos os nossos sentimentos e conseguimos aí trabalhar com eles, né? Colocar cada determinado sentimento ou emoção no determinado tempo mais oportuno para o que você está fazendo. Então, não tem tantos avanços ainda no cenário de como que nós lidamos, trazendo para a nossa realidade essa questão da saúde mental. Normalmente ainda tem também um forte apelo da mídia que acaba classificando a saúde mental na pessoa do doido, na loucura. É meio que o senso comum do entendimento da saúde mental não é a prevenção, não é o cuidado antes, mas o entendimento ainda é no entendimento de que o cara ali ele, né, não é mais são, ele está pervertido, ele está fora da realidade, né? Então ali se atribui no senso comum o entendimento de saúde mental, né? Ou seja, não tem saúde mental, doença mental para esse. Então eu acredito que, já tendo em vista também que a psicologia é uma das 5 profissões do futuro, isso inevitavelmente vai demandar a nossa longa trajetória de nos conhecer mais para ser mais são no âmbito da saúde mental. Na verdade, existe uma maior prevalência de transtornos mentais dentro da prisão do que fora da prisão. Você está preso, né? Não dá para ficar tudo numa boa. Enfim, desde transtornos depressivos até questões que levaram as pessoas a serem presas, como dependência química. Existe uma grande prevalência de dependentes químicos presos, e existe um fenômeno muito interessante que é mundial, que em todos os países em que se reduzem leitos psiquiátricos para internação breve, tirar a pessoa da crise, aumenta a população de doentes mentais nas cadeias. Porque é isso, o cara está em crise, o cara não tem um leito e ele acaba causando na rua. Então, a atenção à saúde mental, ela é base. Eu acho fantástico que a gente possa falar disso aqui, embora o Coringa não seja um doente mental estrito sensu, ele traz essa questão. E a gente precisa cuidar da saúde mental das pessoas antes, para evitar desdobramentos ruins, e a gente precisa tratar da saúde mental das pessoas presas. E aí a pessoa mas não tem, para que vai gastar dinheiro com criminoso e tal, não sei o quê, mas justamente para ter alguma chance de a pessoa caminhar no sentido de recuperação, né? Porque se o cara, além de ser um egresso do sistema, for um egresso do sistema deprimido, alcoólatra, etc., para que a gente está fazendo aqui, né? E que é um sistema que tem zero preocupação em reinserção na sociedade. Zero preocupação. É um depósito. Zero preocupação. Nem foi feito para isso, né? tipo... punição, só pra... ele é de punição, né? O próprio né? nome, sistema penitenciário, você atribui a culpa. E aí quando você atribui a culpa, você não está trazendo a remissão, você não está trazendo um conhecimento ou conscientização da pessoa, você está impondo em cima dela. Eu não é totalmente claro para mim. Imposição, limitação, opressão, cortar direitos, isso não tem nada a ver com educação. Prende-se as pessoas, jogam as pessoas lá dentro de um quadradozinho, sem janela, com grade até no teto, com as situações realmente indignas e deploráveis, e imagina-se que colocar essas pessoas dentro desse lugar vai trazê-las de forma melhor para a sociedade. Tem até uma fala que as pessoas na prisão falam, alguém vai ter que pagar por isso.
Tipo, os caras falam com muito ódio mesmo. Lógico, Alguém vai ter que pagar por isso. Quando não é só dentro da prisão essa frase. Né? Seja dentro do trabalho. Às vezes o ambiente de trabalho na sociedade tem muitos que é semelhante a uma prisão, assim, no cenário. Você não pode falar, você não tem vários direitos, não tem nada. Eu digo no sentido da frase, né? Alguém deve Vai pagar ter que pagar por isso, por exemplo. Se você vê noticiários, às vezes, alguém deve pagar por isso. Alguém tem de ir preso, alguém tem que devolver o dinheiro, não sei, eu sempre tenho essa questão. Mas eu digo que essa fala é no cenário da pessoa que cumpriu pena ou cumpre pena no entendimento de que está sendo desproporcional. Exato. Está sendo desproporcional. O que eu estou vivendo aqui é desproporcional à minha escolha, à minha atitude de ter vindo para a prisão. Esse cenário da saúde mental das pessoas em privação de liberdade, ela é realmente muito, muito fato mesmo, porque é uma exclusão, é uma quebra de individualidade, é um descolamento do eu, é uma imposição do nível de preconceito e de estereótipo que a pessoa, se ela não foi uma pessoa sociavelmente envolvida na sociedade, se não foi uma pessoa que já foi social, integrada, né, como no próprio na lei de execuções penais fala que o objetivo da pena de prender as pessoas é o quê? Reinserir, reintegrar. E não, se o cara não foi integrado, como você vai reintegrar? Se ele não foi socializado, como você vai ressocializar? Então, essas pessoas que vivem em estado de cárcere sem ter sido inseridas na sociedade no âmbito do desenvolvimento educacional, intelectual, cultural, musical e todos os desenvolvimentos que existem na nossa vida, se ela não teve esses desenvolvimentos, quando ela chega lá, ela é amassada de uma forma muito mais terrível. Essa questão da violência, essa atração pela violência, ela é também uma sombra da segurança, né? Vou tentar trazer um exemplo assim. Uma criança pequena, quando começa a entender o círculo onde ela está envolvida, ela tem uma proximidade muito maior para a figura de maior autoridade, ou seja, segurança. Para ela é segurança. Só que o oposto da segurança é a violência. Então, essa busca essa proximidade, esse sentir mais atingido pela violência é justamente o nosso desejo de segurança, que na ausência da segurança você consegue ver a violência. Então, se você não tem segurança, o que você mais vai notar? Tá violento esse lugar. Porque, por exemplo, assim, nós somos seres humanos que nascemos para ter prazer, distanciado do sofrimento e aproximado do prazer. A sua grande variedade de possibilidades de ter prazer, seja na leitura, na comida, no exercício, no sexo e todas as possibilidades. Se você distancia do sofrimento, você está aproximando do prazer. Ou seja, se você distancia da violência, você está se aproximando da segurança. Se você não está seguro, você se sente violentado. Então esse nosso fascínio entre segurança e violência, ela está muito no instinto da nossa vida, da busca de segurança, da busca do prazer, e na ausência desse, aí essa clareza, esse notar da violência. Uma coisa que era bom deixar a gente pensar também é do que a gente está entendendo por violência, né? Por exemplo, dentre todas as questões que a gente pode levantar, existem diferentes formas da violência, do uso da violência, etc. É o que? É o uso da força, é um assassinato, é um assalto, é um sequestro, etc. A gente precisa também ter isso bem claro, que são formas diferentes também, é claro. E outra que eu queria também, seguindo um pouco o tom da conversa, também sempre relativizar e tomar muito cuidado para não se associar a questão do crime e a questão da pobreza, né? É claro que em lugares, em espaços mais pobres, setores mais pobres da população, a violência, por exemplo, ela está ali o tempo todo, né? Sobretudo a violência policial, a violência no sentido estrutural de você não ter, por exemplo, um saneamento básico, etc. Mas é muito complicado você se orientar em pautar que apenas daquele setor é que sai o crime, sabe? Não foi isso que você falou, mas é só para trazer para a discussão para a gente estigma, mesmo. né? Mas o estigma a ser combatido. Não, isso, exatamente. E tem uma coisa do fascínio da violência, né? É coisa que a gente comentou, que o vilão, ele é fascinante porque os homens maus fazem o que os homens bons querem, né? Como diz o título do livro. Nosso esforço civilizatório é abrir mão do uso da violência
né, entregá-lo ao Estado, eu não bato em você, você não bate em mim, o Estado que pode bater nos outros quando merece, ou né, quando... Enfim, mas a gente abre mão dos nossos, a gente abre mão dos nossos instintos. Quando tem manifestação contra... Não, eu nem acho que a violência... Mas o que eu quero dizer é que a gente abre mão dos nossos instintos no esforço civilizatório. E a gente não faz as coisas, tudo que a gente passa na nossa cabeça. Convenções sociais. Exato. Né? E a gente adere às convenções sociais e é bom que a gente faça essa aderência. Agora o vilão não. O vilão lá quebra, faz o que quer, então ele é meio fascinante. Não, mas aí eu te pergunto, o vilão que faz o que quer e quebra, como você disse, ele faz isso porque ele... Será que ele faz isso porque ele não tá inserido nesse, como eu mencionei agora, nas conversões sociais? Ou que ele entende que essas convenções sociais não tem nada a ver, ou essas convenções sociais é apenas de um padrão da sociedade que consegue ter dinheiro para sustentar essas convenções? Eu acho que as três coisas. Depende. Quando você pensa no tipo, os caras estão... Enfim, aí você vai... O sujeito que mata, ele... Tô falando em legítima defesa, etc, né? Ele fere algo que vai para além da convenção. É algo que é da empatia. Então, o sujeito, para chegar nesse nível, ou ele teve um desenvolvimento muito afetado pelos N fatores que levam alguém à criminalidade, nunca é um fator só, né? Ou então, enfim, é o Coringa, né? Come on, this guy's weak. He can't do nothing. Harder! Harder! Beat him up. Take his stuff. Let's go. Come on. Let's go.